aí, família, aqui quem fala é o Anderson e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o filme O Menino que se Chamava Natal. Mas antes de tudo, bora fazer aquela rotina de sempre. Deixa aquele like, tá bom? Se inscreva aqui embaixo se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Tá bom? E comente aqui embaixo, seu comentário é muito importante, tá bom? Não tá tendo muita gente comentando, mas é muito importante, beleza? Então bora lá. Basicamente já começa o filme, né, com três crianças, né, que perderam a mãe, né, que ela faleceu e tudo, e o pai não tava muito afim de comemorar o Natal. Mas ele foi lá e falou: "Ó, quer saber? Eu tenho um trabalho para fazer. Vocês vão ficar com a vovó de vocês, tá bom?" E aí, né, eles estão tristes, e aí a avó deles também não é muito animada, né, e tudo mais. E aí, no final das contas, ela, ó, vamos fazer o seguinte. Vocês vão se arrumar, tudo bonitinho para dormir, e eu vou contar uma história para vocês. Eles até falam, ah, mas pra quê? Né? Aí ela, para depois vocês dormirem, né? É nada melhor do que dormir depois de uma história. E aí as crianças se ajeitaram, ficaram bonitinhas, e aí ela começou a contar a história de um menino que perdeu a mãe e ele simplesmente, a mãe dele sempre falava: "Filho, você é o Natal." Mas o nome dele não era Natal, mas ela chamava ele assim. E um certo dia o rei chamou a cambada toda, a turma toda, né, pro reino. E aí ele foi lá e falou: "Gente, o mundo aqui tá tudo acabado. Eu preciso de alguma coisa assim de esperança, né, que dê felicidade aqui para as pessoas." E aí, né, vocês devem estar pensando, ah, mas esse rei é rico e tudo mais e quer que as pessoas façam algo do tipo? Sim, por causa do que o reino precisa disso. E ele foi lá e falou, né, os melhores que forem para um lugar distante, né, vai conseguir o que eu quero, né? E aí, simplesmente, antes disso, o pai dele foi lá e falou: "Ó, fica aqui em casa, eu vou chamar minha irmã para cuidar de você." Aí ele: "Ah, mas a tia é brava, ela é chata." E ele: "Não, você não pode ficar sozinho." E nisso daí, ele começou, o pai começou a contar a história que a mãe contava para ele quando era criança, que uma criança, uma menina começou a sair muito longe de casa, né? Ficar longe, assim, né? De distância. E ela acabou achando um reino encantado de elfos, né? Duendes, né? Uma coisa bonita, né? E diz que ela voltou com o bolso cheio de chocolate e, né, deu tudo certo, né? Mas o reino era muito distante, muito longe. E, né, o pai dele, assim, acreditava em certo ponto da história, mas aí ele falava, ah, os chocolates iam derreter depois de tanto tempo viajando. Mas no final das contas, o menino descobre que a mãe dele era a tal viajante, né, que encontrou o reino dos duendes. E aí no final das contas só foi melhor para melhor por causa do que ele descobriu que o ratinho, o camundongo que ele encontrou na casa, era um ratinho muito esperto e que podia falar. Mas como que ele estava ensinando pro ratinho, ó, árvore, né?
janela. Ele tava ensinando assim desse jeito, então o Camundongo tava tentando achar umas palavras para juntar tudo e falar. E aí, quando ele começou a falar, só foi felicidade por causa que os dois não paravam de conversar. E aí, no final das contas, deu tudo certo. Mas tem um porém. Prestam atenção no final. Por causa que a vovozinha é uma pessoa que eu não vou falar aqui, tá bom? Mas assistam e me falem o que acharam, tá bom? Se cuidem, ficam com Deus, um abração e foi!